Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 20 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo 20 é Fenômenos de Cura. A autora diz que o corpo físico deve ser preservado com especiais cuidados a fim de lograr o objetivo sublime a que se destina. Então, nosso corpo vem com um planejamento que nós fizemos antes de reencarnar. E ele vem com uma carga energética que é chamada de fluido vital, que é essa carga energética que nós temos para viver durante toda a nossa encarnação. E ela vai acabando ao longo do tempo, mas que tem a capacidade de prolongar-se ou de diminuir de acordo com as forças do pensamento. Ela fala ainda, as heranças das existências anteriores concedem-lhe fortalecimento ou debilidade. Então, o nosso corpo ele vai vir mais forte, mais saudável, ou com predisposição para algumas doenças, ou até com doenças que ficam gravadas no nosso perispírito e se manifestam no nosso corpo de acordo com o que nós fizemos nas encarnações anteriores. Ela fala ainda que nós estamos também sujeitos às agressões dos agentes microscópicos, que as enfermidades são naturais, e que ainda estamos sujeitos também a influências dos espíritos, que podem prejudicar o nosso corpo. E ela fala assim, seja qual for a enfermidade que enfrentes em teu caminho iluminativo, reserva-te os valores do equilíbrio emocional e mental, a fim de preservares em ordem as energias constitutivas da vida física. Então, ela vai dizer que se nós nos deixarmos levar pela mágoa, pelo desespero, pela revolta com as doenças, a gente vai estar prejudicando ainda mais o nosso corpo, em razão dessa carga mental, daquilo que nós estamos pensando. Então, ela traz 3 orientações para que possamos ajudar o nosso corpo físico. Primeiro, ela diz, volve atenção ao direcionamento da mente, sintonizando com os ideais de amor. Então, é importante que a gente mantenha uma vigilância constante em relação à nossa mente, independente do que esteja acontecendo, preservando sempre a gratidão, ela fala compaixão, beleza, caridade. Outro ponto que ela diz, procura assistência especializada da ciência médica. Então ela fala também que a gente deve buscar ajuda médica e seguir as orientações que nos são dadas. Então ela fala, por exemplo, de dietas, repousos, exercícios, Então a gente deve também buscar a ajuda da ciência. Ainda ela fala do auxílio das terapias que defluem da água fluidificada ou dos passes magnéticos espirituais. Então, 3 orientações aqui. Buscar também auxílio espiritual, através da água fluidificada e dos passes. E aí, vejam, ela diz assim, as reversões naturais de enfermidades de longo porte, aquelas enfermidades, então, longas, mais graves, ela fala que isso não se dá de forma miraculosa, não se trata de milagre, mas se dá graças à interferência de espíritos benfeitores que concluem pela necessidade do prolongamento da existência carnal do enfermo. Então, às vezes está numa situação muito grave, e ela ainda diz assim, mesmo nas denominadas ocorrências de quase morte, Às vezes a pessoa está numa situação de quase morte e ela, no entanto, recupera a vida. E ela está dizendo que isso não é milagre, Isso é uma interferência dos benfeitores espirituais, porque reconhece que aquele não é o momento ainda chegado da nossa morte, porque ainda não cumprimos com os objetivos da nossa encarnação. Então ela diz, a cura, portanto, será sempre resultado de vários fatores, Então depende muito do que nós fazemos com o nosso corpo,
incluindo aí os nossos pensamentos, nossa carga mental e emocional, e ainda, né, daquilo que a forma como nós tratamos o nosso corpo, né, de forma saudável ou não, agressiva ou não. Bom, e aí no final ela vai dizer: Jesus, o sublime terapeuta, que recuperou os mais diferentes enfermos, era enfático, recomendando-lhes a mudança de comportamento moral e espiritual. E aí, olha que interessante, né? Ela fala, Jesus curava as pessoas, mas ele sempre dizia, propunha a mudança de comportamento e dizia, a fim de que não lhe aconteça algo pior, né? Jesus falava isso. Não peques mais a fim de que não lhe aconteça algo pior. E falava aos enfermos por obsessão, esclarecendo que o espírito imundo sai e vai buscar mais 7, a fim de habitar a casa, caso a encontre descuidada. Então, nos casos de obsessão, ele fala da saída do espírito, mas orientava, olha, se você não cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes, você vai ter influência de novo, né? Eu posso curar essa obsessão, mas ela vai retornar. Então Jesus curava, mas alertava: o que vai acontecer com você depende da forma como você vai agir. Por fim, ela diz: o maior fenômeno, portanto, de cura é aquele que decorre da transformação moral do espírito para melhor. Esse é o vídeo de hoje. Aguardo você no próximo.